Meus irmãos, nós acabamos de ler o Santo Evangelho de João. No seu capítulo 15, vai dizer sobre uma cura, a cura de um paralítico de Betesda. E a Bíblia vai nos relatar que depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. A Bíblia relata que Jesus fez este segundo milagre, ou melhor, este terceiro milagre, após de curar, aleluia, um filho de oficial do rei. A Bíblia diz que Jesus subiu a Jerusalém, aonde jazia uma festa entre os judeus. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, aonde era isso? Aonde havia um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 altares. Nota-se algo: a Bíblia fala de uma cura, a Bíblia fala de um paralítico e a Bíblia fala de um tanque. A Bíblia fala de um paralítico, mas não cita o nome, não cita quem é, não fala se ele tem família, se ele tem parente ou não, mas a Bíblia dá detalhe que era um paralítico, que estava na proximidade de um tanque chamado em hebreu Betesda. O detalhe que Deus dá é esse, o detalhe que a palavra fala é esse, que havia um paralítico próximo ao tanque de Betesda, aleluia. E também vai dizer que jazia grande multidão de enfermos, coxos, surdos, paralíticos, cegos, esperando por uma oportunidade para serem curados, para receberem a cura, para receberem o que eles tanto esperavam da parte de Deus. A Bíblia diz que havia diversos tipos de enfermos lá: coxos, enfermos, paralíticos, mudos, não sei, mas havia diversos tipos de qualidade de enfermo naquele lugar. E o que eles estavam fazendo ali? Porque eles sabiam que ali naquele lugar havia um tanque. Nesse tanque havia uma sequência de anjos que desciam naquele lugar para movimentar as águas, e no movimento das águas, quando um descia ali, seria sarado da enfermidade. O que Deus quer falar conosco nesta manhã? Tem vezes que nós precisamos sim de uma oportunidade para sermos curados da nossa enfermidade. Mas sabe qual que é essa enfermidade na era, na graça da igreja? Sabe qual que é? A oportunidade que nós temos é ir até Jesus. No capítulo 11, no versículo 28 de Mateus, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe o que Jesus está dizendo para nós nessa manhã? Talvez você não precisa ir a uma piscina para ser batizado, talvez você não precisa ir até uma piscina para ser curado, talvez você não precisa ir, aleluia, até um tanque para ser sarado da tua enfermidade, mas talvez você precisa ir até os pés de Jesus para Ele te curar. E a Bíblia vai relatar que neste jazia uma grande multidão de diversos tipos de enfermidade, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Por quê? Porque descia um anjo e fazia movimento nas águas, o qual os enfermos ficavam esperando a oportunidade do anjo chegar e movimentar as águas. Mas a Bíblia também diz que o primeiro que descer na água era curado.
parecia, não era curado, porque havia um mistério quando o anjo tocava naquela água, a qual todos ficavam esperando esse mistério para poder descer, para poder se molhar, para poder entrar, para poder ser curados. E a Bíblia também diz que qualquer enfermidade que tinham, que desciam ali, eram curados. Ei, o que Deus está nos dizendo é: não importa a sua enfermidade, é dor nos ossos, é dor na coluna, é câncer maligno, é câncer benigno, é enfermidade, é artrose, é nervo ciático, não importa qual é a sua enfermidade, o que importa é se você vai buscar Jesus. O que importa é se você vai buscar na fonte. E quem é a fonte? Jesus Cristo de Nazaré. Ei, se eu e você temos a fonte, como que nós vamos buscar em terceiros? Para que nós vamos em quarto? Se nós temos a fonte verdadeira, que é Jesus de Nazaré. Para analisar. Se eu tenho Jesus, eu vou na entidade para me curar? Se eu tenho Jesus, eu vou na mãe, no Pai de Santo para me curar? Não, é o próprio Mestre, é o próprio Criador, aquele que criou os céus, a terra seca, e que foi dado poder no céu, na terra e debaixo da terra. É Ele que vai curar, é Ele que vai sarar nossas enfermidades. Mas para isso é necessário o que, irmão Vinícius? Irmos até Jesus. A Bíblia vai dizer que havia ali um paralítico que havia 38 anos que era paralítico. Nota-se algo, a Bíblia diz que tinha 38 anos, a Bíblia não diz que ele era paralítico de nascença. Quem sabe aquele homem, ele andava normalmente, e depois, ao passar dos anos, ele ficou com essa paralisia, ele ficou com essa enfermidade, ele ficou paralítico. A Bíblia não entra em detalhe, mas fala que havia um paralítico, e esse paralítico tinha 38 anos e estava paralítico. Olha para mim, eu não nasci com uma só perna, mas ao passar do tempo eu perdi uma. É o que estou entendendo nesse texto. Agora pense comigo, a Bíblia diz, olha aí, verso 6: e Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: quer explicação? Sabe o que isso me faz meditar? Ei, Jesus não esqueceu que você está enferma, Ele está contemplando tudo e todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus já sabia. Ei, Jesus já sabe que eu e você temos, Jesus já sabe que eu e você precisamos, Jesus já sabe que eu e você queremos, Jesus já sabe que eu e você necessitamos da parte dele. Tem muitos que falam para Jesus assim: Jesus, tu me esqueceu, Jesus, tu me esqueceu aqui. Ah, não tem mais gente, não tem mais milagre, não tem mais cura, porque há 10 anos que eu estou nessa enfermidade, há 30 anos, há 38 anos. Ei, Jesus sabe de tudo e de todas as coisas. Ele não tarda para chegar com a cura, Ele não tarda para chegar com a promessa. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E Ele sabe o momento exato de chegar. Por que, irmão Vinícius? Porque Deus quer judiar de mim? Porque Deus quer me permitir sofrer? Não, mas sabe de uma coisa? Para todas as coisas um propósito nas mãos de Deus. Um detalhe, eu vou citar porque está dentro do texto. Há um propósito para todas as coisas na mão de Deus. No meu caso, após tomar 12 disparos por arma de fogo, Deus falou para mim: não, irmão Mirim, eu vou arrancar tua perna.
a tua perna, eu não te salvo, e eu não te converto, e eu não realizo a obra que eu estou na tua vida. Está entendendo o mistério de Deus? Ele faz como quer, porque Ele é o que é. Ele faz como bem entende, porque Ele é antes de tudo e de todas as coisas. Ele é antes que Abraão existisse, muito antes que o monte nascesse e se formasse. Ele era, muito antes que, aleluia, houvesse luz. Ele era, e operando Ele, quem impedirá? Estando nas mãos dele, quem impedirá? E Deus falou para mim: meu filho, vai doer, mas não vai te matar. Vai ser doloroso, vai ser triste, mas não é para a morte. É para que eu possa te salvar, é para que eu possa te converter, é que eu possa converter e salvar outras almas através da tua vida. Escuta o seguinte: através da enfermidade, Deus Ele te cura, e Ele não te cura e te dá o testemunho só para você viver na sua vida. Não. O testemunho que Ele te dá da enfermidade e da cura é para que você tenha o que contar, a experiência para aquele que está enfermo. Jesus me curou, Ele vai te curar. Nós temos que entender algo: Deus faz tudo o que quer, como quer, quando quer, na data que quer, como quer, do jeito que quer, porque Ele é o que é. E não podemos indagar a Jesus: ah, por que você está fazendo isso? Ah, Deus se esqueceu de mim. Não. Ele faz o que quer. Tu sabia que esse corpo que tu vive não é teu? Esse corpo que eu estou vivendo não é meu. Esse que tu vive é emprestado, não é teu. Você prova, irmão Vinícius? Prova. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus para a habitação do Espírito Santo? Aquele que destruiu o templo, que templo? A casa, que casa? O corpo. Aquele que destruiu o templo de Deus, Deus o destruirá. Por quê? Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. É de Deus. Não é meu, não é seu. Talvez tem pessoas que olham para mim, movida pela ignorância, e falam: nossa, mas ele encheu o corpo de tatuagem, ele destruiu o templo. Então Deus vai dizer: a Bíblia diz que Deus não leva o tempo da ignorância. Eu não sabia. Agora você vai eu fazer agora que eu estou sabendo, para você ver como que é a cobrança. É diferente. Então a Bíblia vai relatar que Jesus já sabia que o paralítico, o qual não relata o nome, o qual não relata se ele era de nascença ou não, mas eu creio que ele não era paralítico de nascença, porque senão ia estar aqui: a cura de um cego de nascença, a cura de um paralítico de nascença. Não. Quem sabe quantos anos ele tinha? Porque se havia 38 anos enfermo, paralítico, quantos anos ele tinha? 50? 60? 40? Será que desde que idade aquele homem estava naquele processo doloroso? A Bíblia não entra em detalhe, mas nós possamos imaginar diversas possibilidades. E a Bíblia diz que Jesus já sabia que ele estava enfermo. Chegou até ele deitado no chão e falou: queres ficação? Nota-se, Jesus perguntou para ele: quer ficar curado? Quer que eu te curo? Quer ficação? Olha a resposta dele no versículo 7. Olha o que Deus perguntou: quer ser curado? Olha o que ele responde para Jesus. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Para analisar, Jesus não perguntou se tinha alguém para levar. Jesus perguntou: queres ficação? Queres ser curado? Queres ser curado? Quer ficação? Jesus não está perguntando qual é a tua dificuldade. Ele está perguntando: quer ser
sabe, esse paralítico de Betesda, ele estava dificultando, porque Deus falou: quer ficação? Ele falou: ah, Deus, Jesus, toda vez que eu dependo de um homem para me colocar lá, aí quando eu encontro, eu não consigo achar, e quando eu acho, ele me coloca, ele vai me colocar, entra outro no meu lugar. Mas nós temos que entender algo. Todavia, quando Deus falar conosco, responda o que Ele te pergunta. Tem mãos e lábios o que Ele te perguntar. Se Ele te falar: queres o livramento? Erga as tuas mãos para cima. Quero que o Senhor me livre. Não coloque impedimento na obra de Deus. Mas mesmo assim a Bíblia diz que Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Sabe o que é isso aqui? Jesus já sabia que aquele homem estava padecendo necessidade. Jesus já sabia que aquele homem estava sofrendo. Jesus já sabia que o desejo dele era voltar a andar. Jesus sabia que ele estava 38 anos naquela situação. Jesus já sabia que talvez seu maior sonho era ser curado. E ele tentou dificultar, colocando empecilhos com palavras, mas Jesus falou: não fale mais nada, mas levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ele foi curado, logo aquele homem ficou são. A Bíblia relata. E tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. A Bíblia diz que os judeus, eles sempre iam na contramão de Jesus em Jerusalém. Quando eles viram que o homem se levantou, eu não sei se surgiu um tipo de inveja, porque é de costume do ser humano querer ver o outro no baixo, querer ver o outro caído, querer ver o outro prostrado, mas erguer a mão para o levantar não consegue. E a Bíblia diz que os judeus, vendo que aquele homem estava curado e queria levar a tua cama, e ele falou: ó, não é lícito que tu leva a tua cama, não é hoje sábado. Mas o homem disse: aquele que me curou, ele disse: ergue a tua cama e leva. Ei, sabe o que isso faz imaginar? Quantas pessoas que vai chegar para você e vai querer te falar: ó, não é lícito, você não vai conseguir, você não vai chegar, não tem mais cura, não tem mais jeito, você não pode, você não merece. Mas quando Jesus chega na cena, é Ele que opera, é Ele que dá ordem. A palavra que vem para a tua vida, ela vem de cima, ela não vem de baixo. Não se atenta, não se incline para ouvir o que o ser humano te diz, porque a tua palavra, ela vem do alto e sublime trono de Deus. E a Bíblia diz mais: os judeus, vendo aquilo, disse: é sábado, não é lícito levar a cama. E respondeu aquele que curou, aquele que me curou, respondeu o paralítico. Ele próprio disse: toma a tua cama e anda. E perguntaram: pois quem é o homem que te disse toma a tua cama e anda? A Bíblia relata que o paralítico, ele não sabia quem foi que te curou. Ei, muitas das vezes tem gente sendo curada, tem gente sendo restaurada, e nem sequer sabe quem foi que restaurou, quem foi que curou. Por quê? Porque não estão atentos para ligar os fatos. Quem é que tem o poder de curar? A Bíblia diz mais, vamos aqui avançar, que Jesus quer falar mais algo aqui conosco. Ele não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado. Em razão naquele lugar haver grande multidão. Só que depois disso, Jesus apareceu para ele no templo. Uma nova vez, Jesus teve um encontro com ele. Depois Jesus sumiu.
Jesus tinha o poder de estar aqui, do nada está lá na Galileia, está aqui, do nada está lá no céu. Ele tinha esse poder porque ele era o próprio Deus. E depois Jesus se encontrou no templo e disse: eis que já está ação, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Mentalize comigo. Jesus foi ter com ele para dar mais umas instruções. Qual era? Olha, eu te curei, tu está curado, vai, não peca mais, para que nada pior te aconteça. E por que Jesus disse isso? Já parou para pensar? Eu te curei, tu está são, vai, não peca mais, para que nada pior do que tinha te acontecido te aconteça. Para analisar, todavia, o pecado, ele é a matéria-prima que traz a enfermidade, que traz as coisas ruins, que traz a desgraça para a vida do ser humano. Pecou, se você não se arrepender, pode esperar que o mal vai suceder. Quem sabe assim foi o próprio Jesus que permitiu ele ficar paralítico, para que nesses 38 anos ele refletisse sobre o teu pecado. Para analisar. Jesus aparece uma nova vez, vou terminar agora. Olha, você está são, você está curado, vá, não peca mais. Sabe o que isso quer dizer? Ele havia pecado, ele havia tido pecado, mas a Bíblia não entra em detalhe qual foi o pecado. A Bíblia não dá detalhe qual foi o seu pecado, porque Jesus falou: vai, não peca mais. Por quê? Porque ele havia pecado. Quantos hoje em dia que não era a vontade de Deus, mas Deus permite ter o câncer, Deus permite a trombose, Deus permite o coração ficar ruim, ficar fraco, Deus permite. Por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Mas tem situações e situações. Na Bíblia diz uma parábola de um filho e um pai. Eu não sei se é assim, né? Deu branco. Mas a Bíblia diz que um dos discípulos perguntaram: mestre, quem foi que pecou? O pai para ele estar enfermo ou o filho para ele estar enfermo? Jesus disse: nem o pai e nem o filho. E por que eles estão enfermos? Para que na enfermidade suceda a obra que eu tenho de manifestar na vida deles. Está entendendo aí? Tem coisa que Deus permite na vida do ser humano, para que o ser humano possa contemplar, e através da enfermidade ele se achega a Jesus e as obras de Deus se manifestam nele. É o que está dizendo com esse paralítico de Betesda. Através do seu pecado, porque a Bíblia diz que ele pecou, não diz qual foi o pecado, mas diz que ele pecou e ficou 38 anos enfermo. Tudo isso para o quê? Para que a obra de Deus manifestasse a sua vida. Ei, está enfermo nesta manhã? Se tu crer, verás a glória de Deus. Está enfermo nesta manhã? Se tu crer, é obra para que a obra de Deus se manifeste na tua vida. Jesus, que Deus te curou, que Ele opera ainda assim os seus milagres. Está entendendo o mistério? Vá e não pecar, não peca mais. Por quê? Porque já tinha pecado, e o pecado trouxe a enfermidade. Tem tanta gente que
está enfermo e não sabe por quê. Às vezes está indo na contramão do Espírito Santo. Às vezes não para de bater língua, de fofocar contra a vida do vizinho. E é uma coisa que Deus abomina, Deus repudia, Deus não gosta. Para ser cristão tem que ser exemplar. Para ser cristão tem que ser obediente. Para ser cristão tem que ser luz nesse mundo e sal nessa terra, para que outros vejam e sigam o exemplo de você com Jesus. A mensagem é essa. O principal tema dessa mensagem do paralítico de Betesda é: vá e não peca mais. Deus está falando para nós nessa manhã. Pecou, tudo bem. Toda vida temos que ser um homem segundo o coração de Deus, assim como foi Davi, totalmente arrependido por haver pecado. Totalmente arrependido. O que é arrependimento? Transformação. Pecou, se arrependeu, não peca mais naquele pecado. E assim vai aprendendo com Jesus. Assim vai aprendendo de Deus. Talvez Deus permite muitos ficarem enfermos. Por quê? Por causa da desobediência, por causa do pecado. E assim, no momento de enfermidade, possam refletir sobre o que fez de errado diante dos olhos de Deus. Talvez possam ser regenerados, revigorados, purificados, transformados pelas mãos de Deus, através de suas obras. É o que Deus está falando para nós nessa manhã. Vá e não peca mais. É o que Deus quer todavia do ser humano. Quem crê assim, exalta o seu com palmas bem alegre. Mais alegre que é para Jesus. Pregando a verdade. Se inscreva no canal, ative o sininho para todos e venha receber mais vídeos.